Ao falarmos sobre consumo de alimentos, algo prevalece como uma variável poderosa para a gente entender quem come o quê: a renda. Vamos olhar alguns dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE em 3 séries históricas distintas, entre 2002 e 2003, 2008 e 2009, 2017 e 2018. Elas vão nos dar uma ideia interessante sobre a influência da renda sobre o consumo. Também vamos ver a correlação existente entre renda e consumo de produtos ultraprocessados. E o quanto isso está ligado a importantes questões nutricionais e de saúde de uma forma geral. A relação entre alimentos, consumo e renda é significativa para nós entendermos vários aspectos que se desdobram no bem-estar das pessoas e numa série de relações que vai se estabelecer para muito além da relação socioeconômica. Os dados sobre consumo de alimentos no Brasil, eles estão contemplados em 3 estudos feitos pelo IBGE em 3 momentos temporais distintos. 2008, 2003, 2012, 2003, desculpem, 2008, 2009 e o mais recente, 2017, 2018. Então eles são bastante interessantes para a gente entender ao longo do tempo como ocorre essa relação entre consumo e renda. E logo de cara, nós percebemos que quando nós olhamos para a participação dos grupos e subgrupos de alimentos no total de calorias que essas famílias acabam consumindo, nós vamos ter um retrato muito interessante, que é: observem que os alimentos in natura ou minimamente processados, eles predominam no que é a população rural. E, inversamente, os alimentos processados e ultraprocessados, eles predominam em quem está nas regiões mais urbanas. Então, isso, de uma certa maneira, é natural, mas não deixa de ser curioso o fato de que esse é um retrato bastante interessante, porque uma boa parte das regiões interioranas no Brasil são parcialmente urbanizadas, mas ainda assim há essa relação muito interessante entre o que é a oferta de alimentos processados e ultraprocessados e do consumo de alimentos minimamente processados e de ingredientes culinários processados que predominam na vida rural. Quando nós olhamos agora nas grandes regiões, nós vamos ver também que há diferenças entre o consumo de alimentos processados e ultraprocessados por regiões, não é? Então, nós vamos ver que no Centro-Oeste, 16,6%, no Norte, 11,4%, no Nordeste, 14,4%, e nas regiões Sul e Sudeste, esse percentual ele salta para em torno aí de 21%, 22%, o que também pode ser algo determinado pela própria instalação de grandes parques industriais nestas regiões, mas que obviamente também tem muita relação com o orçamento, com renda, orçamento, e também com alguns aspectos culturais relacionados a isso. Vai ficar mais interessante ainda essa análise quando nós focamos alguns produtos em específico.
Então, observem a diferença que existe entre os estratos de renda. Então, aqui até R$ 1.908, nessa segunda coluna aqui, né, ou na primeira coluna da renda, e para quem tem o maior extrato de renda, que ganha mais de R$ 14.310. Então, observe que em todas as setinhas aqui significa a diferença percentual em relação a esta coluna. Então, é um consumo de hortaliças 44% maior aqui, desculpem, 187% maior aqui, 313% maior no consumo de frutas, 85% maior no consumo de carnes. E os únicos dois produtos em que esse consumo é menor é no de cereais e leguminosas e no consumo de vísceras. Então é muitíssimo interessante o quanto a renda significa o potencial para se alimentar mais. E muitas vezes com a possibilidade de comprar alimentos que são diferenciados do ponto de vista da qualidade. E diante disso, né, vem naturalmente para nós uma pergunta, que a partir desses dados, se nós podemos dizer ou afirmar que a qualidade do consumo de alimentos é um retrato da desigualdade social. Sim, o consumo de alimentos pelas classes, vamos chamar assim, mais pobres, ela, vamos dizer assim, ela é desgraçadamente fortuita, né? Porque, como vocês estudam aí certamente, você tem uma questão nutricional dos alimentos que tem a ver com a indústria, o que ela produz, o que ela quer vender, etc. E como as classes, vamos dizer assim, de menor renda, elas são exatamente mais pobres, né, ser de menor renda, não só por isso, né, elas não são só pobres porque são de baixa renda, elas são pobres porque são de baixa renda, porque vivem em lugares ambientalmente inseguros, sem saneamento, tem um monte de dimensões aí. Mas uma dimensão, obviamente, é a renda. E aí, a indústria que produz esses alimentos que vocês estudam, que são, digamos, de qualidade nutricional e duvidosa, são geralmente os produtos alimentares mais baratos. E, portanto, são as classes mais baixas têm mais acesso, por incrível que pareça, são os que têm mais condimentos, mais sal, mais açúcar, enfim. Tudo ruim torna o produto mais barato pela indústria, que ela produz em larga escala, e fica mais acessível para os pobres. Então, a questão que você colocou do acesso ao alimento e da segurança alimentar, obviamente, afeta de maneira pior aos mais pobres, e é um reflexo justamente da desigualdade social. Neste caso, mais especificamente, da desigualdade de renda, embora a desigualdade social não seja só uma questão de desigualdade de renda, inclui isso, né? E, obviamente, as camadas sociais mais baixas, né, mais populares, têm mais dificuldade de se proteger, inclusive, porque mesmo que você faça campanha, informe que tenha sal, que tenha açúcar, que tenha isso e que tenha aquilo, que esses produtos são melhores do que o outro, a questão renda vai pesar muito mais do que, digamos assim, nas classes superiores. As classes superiores, ela pode pagar mais caro por um produto nutricionalmente melhor. A classe mais baixa, não. Isso se liga ao que a gente discutiu antes, que da estrutura fundiária, que seja que tivesse a produção de alimentos em uma escala em agricultura familiar, você poderia atender as famílias mais pobres com alimentos mais saudáveis, digamos assim, ou nutricionalmente melhores, e de forma
relativamente mais barato. Então, nós temos várias contradições em processo aqui. Né? A desigualdade reforçando problemas alimentares que, obviamente, vão reforçar problemas de desigualdade.